Guga Chakra, eu não vou falar aqui para criticar o Guga Chakra. Eu vou começar esse programa, na verdade, hoje fazendo uma coisa que eu talvez jamais tenha feito antes, que é reagir a um vídeo da Globo News, onde há um dos presentes, né, um dos âncoras, digamos assim, comentaristas, defendendo a mim e ao Rodrigo Constantino ao vivaço, bancando, inclusive. Além de admitindo que as sanções ao Marco Rubio, as sanções do Marco Rubio, que o Marco Rubio confirmou, as sanções ao Alexandre, que estão de fato sendo analisadas contra, e que serão desastrosas contra o pseudo-juiz Alexandre. E apesar do Guga ter defendido a liberdade de expressão e os direitos individuais ao vivo, continua sendo um vídeo da Globo News. Então eu peço para que você tome cuidado, pegue o seu traje radioativo, né, aquele que o Homer Simpson usa na usina de Springfield, para evitar qualquer tipo de contaminação. Então prestem atenção, tirem as crianças da sala, porque eu vou botar esse vídeo inédito da Globo News. Mas antes de eu colocar, eu tenho que fazer um comentário. Eu várias vezes já tive vários embates com o Guga Chakra a respeito, e ele fala sobre isso no vídeo, assim como o Constantino. Obviamente nós somos pessoas com visões diferentes de mundo, mas a gente nunca disse que o Guga Chakra tem má fé. E há uma diferença grande entre os jornalistas canalhas, como você vai ver o caso da Eliane Cantanhede aí, e os jornalistas que simplesmente são mal informados ou têm uma visão diferente de mundo. Então, mete bronca aí no vídeo, Brunão. Comissão de Relações Exteriores do Congresso dos Estados Unidos, ao ser provocado por um deputado republicano, o secretário de Estado americano, Marco Rubio, confirmou que a Casa Branca pode aplicar sanções contra o ministro Alexandre de Moraes. O Guga que vai explicar pra gente o que contém. Viver para ver isso na Globo. Olha, Marcelo, eu apurei também bastante história. De fato, a administração americana está estudando a possibilidade de adotar a lei Magnitsky, que é uma lei que aplica sanções duríssimas contra estrangeiros. E no caso seria contra o ministro Alexandre de Moraes. Caso seja aplicada, ele não pode ter cartão de crédito de nenhuma das bandeiras que operam nos Estados Unidos, que são todas as grandes. Ele não pode ter conta em banco, porque se o banco permite que ele tenha uma conta, esse banco não pode operar nos Estados Unidos e pode ser alvo de sanções secundárias. É importante só para completar. O deputado fez a pergunta para o Marco Rubio, um deputado do estado da... E isso é importante que as pessoas entendam, e aliás eu não aguento mais explicar isso para as pessoas. Não interessa onde está o dinheiro do indivíduo. Se o dinheiro está na Suíça, a Suíça está sujeita ao OFAC, os bancos suíços respondem ao OFAC. O dinheiro está nas Ilhas Caimã, o dinheiro da Ilha Caimã. O dinheiro está no Banco do Brasil, o Banco do Brasil também está sujeito ao OFAC. Por quê? Porque o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, o Santander, o HSBC, a Magazine Luiza, no crediário lá dele, ele comprou aquele Patek Philippe dele de $500 mil, provavelmente no crediário da Magazine Luiza. Todos esses lugares estão sujeitos ao OFAC. Por quê? Porque eles recebem e operam em dólar. Se você tem qualquer conexão com o sistema financeiro internacional, você tem que proceder com o congelamento de ativos. Pode ser que isso não aconteça de forma automática. Pode ser que a gente tenha que ficar indo atrás para dizer, etc. Mas acontece. Então não se preocupem. Às vezes eu explico isso para jornalista, o jornalista não entende. Não se preocupe onde está o dinheiro. Não é só cartão de crédito. Em tese, através da lei Magnitsky, nenhuma empresa americana pode fazer negócio com um cara. Significa que, por exemplo, o sujeito não pode ter uma conta no Gmail, o sujeito não pode ter uma conta na Apple, o sujeito não pode pedir um Uber, que o Alexandre com certeza anda muito de Uber, aqueles 37 seguranças que ele anda são todos de Uber. Mas só para entender a extensão que o Google não conhece da ação da lei Magnitsky, ele procurou explicar da melhor forma que ele sabia. E antes de perguntar, mas se ele usar terceiros, os terceiros ficam sujeitos também a sanções secundárias. Da Flórida, um deputado republicano que está em começo de carreira. Mas o Marco Rubio, o secretário de Estado americano, que tem muito interesse na América Latina, que acompanha o que acontece no Brasil, que tem muitos contatos na América do Sul, inclusive também no território brasileiro. Eles estão sim de olho no ministro Alexandre de Moraes. Pode sim acontecer essas sanções serem aplicadas. Eu estava acompanhando agora os comentários da Eliane, da Flávia. Agora está na Globo News. E chama atenção porque ele sofreria essas sanções porque ele não permite que cidadãos americanos e residentes permanentes, que são brasileiros também, que vivem nos Estados Unidos, no caso, o Paulo Figueiredo, o Rodrigo Constantino, tem o Orlando Santos, que não sei o status migratório dele especificamente. Ele proíbe que essas pessoas tenham redes sociais, mas qual que é o argumento que eu acompanho as redes sociais? Porque aqui nos Estados Unidos eu posso ver qual que é o problema de eles terem opiniões diversas. Eles estão sendo, nesse momento, na visão dos Estados Unidos, de muita gente aqui, eles estão sendo calados pelo ministro do Supremo Tribunal Federal. Hoje é ele. Na visão de muita gente? Pode ser eu, pode ser a Sandra Coutinho, pode ter uma pessoa que pega e não permita que eu tenha redes sociais, que eu possa me comunicar. Isso, eu particularmente, daí agora é uma opinião pessoal, eu acho isso extremamente grave. Eu sou um grande entusiasta da primeira emenda da Constituição americana que garante a liberdade de expressão. Outro dia eu estava aqui e defendendo o Mahmoud Khalil, que foi aquele estudante da Colômbia preso por expressar as opiniões
opiniões dele sobre a guerra de Gaza e por criticar Israel. As pessoas têm que ter o direito à opinião. E por causa desse detalhe, de bloquear especificamente essas 3 pessoas, ele pode ser alvo de sanções duríssimas, o ministro Alexandre de Moraes. Isso não é algo assim pequeno que está acontecendo. Insisto, foi o Marco Rubio, secretário de Estado americano, foi senador, presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado, que fez essa declaração. Pode falar, explica assim na prática, o que seriam essas punições duríssimas, assim, para a gente entender o que pode acontecer caso isso seja adotado como Alexandre de Moraes? Aqui eu acho que falta um pouco conhecimento ao Google de como é que funciona a lei Magnitsky, mas é verdade que pouca gente conhece, né? Até meses atrás, vocês nunca tinham ouvido ninguém da mídia falar sobre isso. Eu comecei a falar, expliquei a alguns jornalistas, mas até agora o pessoal ainda não entendeu. Pessoal, entre no ChatGPT e façam uma pergunta. Eu aprendi no início muita coisa no ChatGPT. Depois vocês parem e leiam a lei. E entre no site da UFAC e vocês têm lá, tem a lista do SN, que são os Special Designated Individuals, e as restrições que são aplicadas a cada um deles. É uma questão de pesquisa jornalística. Cadê a setinha? Aqui. Não tem mais cartão de crédito e não pode ter conta em banco. Quer dizer, você fica como um páreo. Porque se você não tem cartão de crédito, quer dizer, e as bandeiras são americanas, as bandeiras vão, que nem as redes sociais, cumprem as ordens de bloquear essas pessoas, esses brasileiros, mas que um é cidadão americano, o Rodrigo Constantino, e um é residente permanente, o Paulo Figueiredo, aqui nos Estados Unidos, da mesma forma eles podem bloquear o Alexandre de Moraes de ter acesso ao cartão de crédito e conta em banco. Porque os bancos operam nos Estados Unidos também, podem ser alvo de sanção secundária. Isso pode acontecer, Marcelo. Não é algo. Vou falar daqui a pouco da África do Sul. O que o Trump fez hoje, a administração Trump, pode levar adiante, isso pode se concordar ou não, mas é algo que está em jogo por causa dessa decisão. E a Vinda Eliane agora mostrando todas essas investigações do golpe compensa. Qual que é o motivo de. Porque eu conheci. E eu sou criticado por essas 3 pessoas constantemente. Mas eles têm direito a essa opinião, como eu também tenho. Tem direito de discordar. Claro. Do mundo. É assim, você pode processar por calúnia e difamação. Mas calar, não permitir que a pessoa possa expressar opinião, Marcelo, isso eu acho gravíssimo. Eu defendi aqui o Mahmoud Khalil, defendi o Mustafa Gottkep, e daí em relação à Turquia especificamente. E por mais que eu possa discordar de opiniões desses brasileiros que estão aqui, eu também tenho que sair em defesa deles, da liberdade de expressão. Podem concordar comigo ou não, aqui também é a minha opinião específica. Mas eu acho que isso afeta, inclusive, todo o processo que ocorre no Brasil. Porque se isso acontecer, é gravíssimo. O ministro Supremo do Brasil sofrendo sanções dos Estados Unidos. Diga, Lili. Bem, primeiro. Agora vejam a diferença entre um jornalista mal informado, em alguns aspectos, mas bem intencionado, e uma jornalista mal intencionada. Desculpa, Guga, mas eu vou discordar de você. Você que é meu amigo, querido amigo. Legítimo. Eu vou até pedir. Que bom que você pode discordar, Eliane. Sabe quem não pode discordar porque não tem rede social? Ou porque não consigo mais participar de uma emissora de televisão porque me tornaram tóxico? Licença para dizer o seguinte, é muito comum que os jornalistas que moram nos Estados Unidos tenham essa visão de que pode tudo. Pode tudo, podia tudo, porque agora o Trump diz, não pode, comigo não pode não. Aqui no Brasil, não é tão simples, por quê? Porque uma coisa é você ter uma opinião, que é o que nós temos aqui, e nós todos somos muito críticos, né? Tudo que, por exemplo, vou citar um colega. Não mete essa, Cantanhede. Não mete essa, minha filha. Olha, eu vou te explicar. Realmente, aqui nos Estados Unidos, pode tudo. O nome desse negócio é um nome esquisito. Anota aí. Chama liberdade de expressão. Rapaz, é isso. É uma coisa louca. É uma coisa assim, chama liberdade de expressão. É uma coisa realmente aqui dos Estados Unidos. Foi os Estados Unidos que inventaram. Aí o mundo inteiro copiou, e o nome que se dá aos países que copiaram esse negócio mundo livre, hemisfério ocidental, essas coisas assim, é um nome esquisito, uma coisa meio esquisita daqui, assim, uma particularidade, tá? Mas não é em todos os lugares. Você veja, isso que você está falando, o querido Pedro Valente, meu mestre, professor, amigo de jiu-jitsu, me mandou um vídeo idêntico, que se tivesse tempo eu botava aqui no programa, do Fidel Castro falando a mesma coisa, numa entrevista. Ele falando, ora, aqui nós não adotamos o mesmo modelo que vocês adotam nos Estados Unidos. Isso é uma coisa de vocês, não é uma coisa aqui da gente. E de fato, é isso mesmo, Eliane. Essa é uma coisa esquisita. Agora, você pode escolher qual dos dois modelos. O modelo da sociedade que gerou a comunidade mais livre, mais justa, mais próspera e mais poderosa que já pisou neste planeta Terra, ou o modelo desses regimes falidos que você gosta tanto e que você gostaria de ver implementado no Brasil, pelo menos em alguma versão. E vejam, olha como ela vai falar agora de como as pessoas são críticas, olha como é permitido ter opinião crítica. Tá aqui, o Trigueiro é muito crítico em algumas coisas. Tá muito crítico. O Trigueiro de falar, de escrever, de publicar nas redes. Agora, quando você começa a fazer ameaça... Será que é? Será? Só será, Eliane. Porque o Trigueiro é um comunista alinhado absolutamente com o regime? Isso é mais ou menos como Xi Jinping dizendo assim, não, vejam, o jornal oficial do governo, a TV estatal da Coreia do Norte, do Kim Jong-un, é cheia de críticas, só não critica o poder, critica os Estados Unidos, critica a política ambiental, critica não sei o quê, só não critica o poder. Ah, minha filha, a sua evidência de que você tem liberdade de expressão no Brasil é que o Trigueiro pode continuar falando?
É mesmo? Quem mais? Reinaldo Azevedo. Quem mais pode continuar falando? Pelo amor de Deus. É por isso que eu digo, e isso não é nada além de canalice. Nada além de canalice. Aos ministros do Supremo, começa a falar mentiras sobre o sistema eleitoral brasileiro. Quando você começa até a falar... Ameaça? Quem fez ameaça? De familiares dos ministros do Supremo. Né? Familiares? Quando ali enfim, há reações que sabe-se lá até onde pode chegar, isso é outra coisa. É o que você fala, a diferença... Familiares? Você tá de porre? Tu cheirou uma carreira antes de entrar no ar? Tá maluca? Eu nunca ameacei familiar de ninguém. Pelo contrário, tem dezenas de manifestações minhas dizendo para preservar a família das pessoas que não tem nada a ver com isso. Inclusive, fui muito criticado por isso. Tá maluca? Tá absolutamente de porre? Isso sim é calúnia. Isso sim. Isso sim é o que vale um processo de calúnia, injúria e difamação, se nós vivêssemos em um regime democrático. Da democracia para democratice. E liberdade de expressão não é o direito de você atacar as pessoas ou instigar a sociedade contra as instituições, as eleições, a Constituição e a representante do Supremo. Mas... Esse é aquele velho truque de atacar, substituir, criticar. Ninguém atacou. Atacou é se eu tivesse dado um tiro, atacou é se eu tivesse dado uma voadora. Mas para você, Eliane, palavras machucam. Palavras machucam. Então, quando eu digo que o Alexandre de Moraes está usurpando e deu um golpe no Brasil, isso não é crítica, isso é um ataque às instituições que são democráticas. São tão democráticas que deram um golpe e 61% do país tem medo de se manifestar nas redes sociais. Mas são muito democráticas. E ai de quem critica, que aí não pode. Ou seja, a sua liberdade de expressão é só para elogiar o governo, é só para elogiar o Alexandre. Tenha coragem de criticar o Alexandre, que eu quero ver. Eu fui saber hoje lá no Supremo, é claro que o Alexandre de Moraes não está falando, está quieto, mas eu fui lá sondar ali o ambiente do Supremo e que ele... Cheia dos amiguinhos no Supremo. Por que será que se comporta assim? Comentou com os amigos dele, que não está nem aí, podem tomar qualquer decisão, é um fato lá dos Estados Unidos, e eu não tenho, olha, não estou nem aí, na verdade ele desdenhou disso, mas o que há também no Supremo é a constatação. Será que ele vai desdenhar depois que o escritório da Vivi e dos filhos dele tiverem todo mundo com as continhas bloqueadas sem poder receber um clientezinho com caso no Supremo Tribunal Federal? Será que vai desdenhar? Vamos ver. A gente vai falar sobre como que eles desdenhavam na semana passada ou no início do ano. A gente vai falar sobre isso no programa hoje e como que agora eles já não estão mais desdenhando tanto assim. Do efeito deletério do trabalho lá do deputado licenciado Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos fazendo uma campanha contra as instituições brasileiras e particularmente contra o ministro do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Tem que ter muito cuidado, é o quê? É uma ameaça? Tem que ter essa é uma ameaça? Os seus amigos do Supremo Tribunal Federal estão ameaçando o deputado Eduardo Bolsonaro? Ora, fica tranquilo que ele sabe disso, por isso que ele ficou aqui. Por isso que ele ficou aqui e tem se dedicado integralmente a esse assunto. Inclusive está em Washington enquanto eu estou aqui. Dessa vez eu estou atolado de documentos que eu preciso produzir, Eduardo foi para Washington, eu fiquei aqui e a gente vai dividir o trabalho de vez em quando. Mas fique absolutamente tranquila, porque, de fato, isto é inequivocamente resultado do trabalho do Eduardo Bolsonaro. Eu estou vendo um monte de gente... Aliás, ontem eu elogiei vários deputados aqui e senadores, pessoas que foram cruciais nesse processo, principalmente na sua fase inicial no Congresso. Mas o resultado, a grande pessoa que deve ser parabenizada por esse trabalho é o deputado Eduardo Bolsonaro. Vejam quem está nas reuniões. Quando vocês veem as reuniões, veem quem está em Washington, veem quem não está em Washington. Inclusive outras pessoas que eu estou vendo aqui, até alguns amigos meus, que estão cantando, fingindo que são o pai da criança que ainda nem nasceu. Gente que não fez uma reunião que preste, não participou na produção de um documento, não fez porra nenhuma. Alguns não fizeram nada porque, de fato, não podiam. Pô, pega o caso do Constantino, por exemplo, está cuidando da vida dele, está lutando pela vida de uma forma nobilíssima. Né? Outros ficam dizendo, não, tem meus contatos nos Estados Unidos. Contato nenhum. Outros, eu estou fudendo o Alexandre. Nunca vi isso fazer nada. Pelo contrário. Às vezes atrapalha. Então, só um belo aviso, que eu acho que o deputado Eduardo Bolsonaro está sendo até modesto nessa história. Até bastante modesto. Do tamanho do papel que ele tem como verdadeiro pai da criança. Olhem as reuniões, vejam as mensagens, vejam quem está lá. Cuidado com esses vários pais da criança que vão aparecer agora. Fiquem espertos. No final das contas desse processo, e lembrem-se, o filho não nasceu. Tem que nascer ainda. A mulher está grávida, 9 meses, o parto está para acontecer, 38 semanas, mas o filho não nasceu. Então não dá para contar. Né? Deus me livre, acontece um aborto. Não dá para contar.
Mas, obviamente, como eu disse, mulher tá grávida, 38 meses, o ultrassom tá bonito. Quando nascer essa criança, a pessoa... Eu não sou político, vocês não têm que me agradecer. Podem continuar me xingando, que eu não tô nem aí para isso. Não é para isso que eu tô fazendo o que eu tô fazendo. Mas, ao deputado Eduardo Bolsonaro, o povo brasileiro terá uma enorme dívida de gratidão. E os demais deputados, muitos deles reconhecem isso. Muitos reconhecem. Teríamos feito um trabalho melhor se outras pessoas também influentes, algumas das quais eu gosto muito, tivessem participado mais. Teríamos, mas tem gente que não gosta de jogar junto. Paciência. O que você quer falar com ele, Guga? Diga lá. Mas o próprio Eduardo Bolsonaro tem as contas liberadas no Brasil. Eu não sei do caso específico do É verdade. mas nesses outros dois casos eu acompanho, porque eu tenho acesso às redes sociais deles. Eu discordo muito do que eles falam, mas não tem ameaça contra parentes de ministro do Supremo Tribunal Federal. Criticar o processo eleitoral é um direito. A pessoa pode criticar, achar, até onde eu sei, você pode achar que teve fraude. Enfim, a pessoa tem o direito de se expressar sendo verdade ou não. Mas chama atenção que no Brasil tem pessoas com rede social que usam sempre e que fazem críticas muito mais duras que as redes sociais liberadas. Mas enfim, por causa disso, especificamente do que é cidadão e do que é residente permanente, o ministro do Supremo pode sofrer essas sanções que vai causar uma grande repercussão diplomática, enquanto tem um processo que você explicou agora seríssimo em andamento no Brasil, e tudo, inclusive agora a gente está discutindo esse tema por algo que aparentemente é menor. Libera as redes sociais, deixa ali as pessoas expressarem suas opiniões e deixa as pessoas discordarem. Eu inclusive, tenho vários embates com ambos nas redes sociais. É verdade. Não tem o menor problema. A pessoa tem direito de opinião, por mais... Sim, tá certo, é verdade. Eu tô aqui há 20 anos e sou meio contaminado pela primeira emenda. Mas assim, eu não vejo crime. Se comete crime de calúnia e difamação, você pode processar a pessoa por calúnia e difamação. Mas calar é algo que, assim, eu acho muito forte. Calar. Eu fiquei muito impactado pelo Mahmoud Khalil aqui no estado de Israel, que me chocou muito. Um estudante como eu, na mesma universidade que eu, ser proibido. É um caso complicado mesmo. Condenar a guerra de Gaza. Eu fico muito preocupado que as pessoas não possam exercer a liberdade de expressão. Que eles consideram, o Rubio considera crime condenar a guerra na faixa de Gaza. Mas enfim, eu posso discordar dessas pessoas, Paulo Figueiredo, do Constantino, mas eles têm que ter o direito de se expressar, de criticar o governo, de fazer o que for. Não está muito claro que crime. Eu tenho certeza que eles não ameaçaram nenhum parente do Supremo Tribunal Federal. Diga, já vai, Flavinha. Guga. Você vê, né? Não tem absolutamente nenhuma substância. O Guga, que tem acesso a todos os meus tweets aqui no exterior, meus programas, etc., discorda de mim, mas não tem uma ameaça. Não tem absolutamente nada. Essa mulher está me caluniando. E faz isso da pose, vocês vão ver a pose, uma empáfia de, eu sou jornalista. A pessoa fala com um jeitinho manso, a pior ofensa para você, comete a pior calúnia. E qual o problema dela? O problema dela é que a gente fala na lata.